Páscoa, crucificação e ressuscitação de Jesus. Qual o significado de tudo isso dentro dos ensinamentos de Neville Goddard, explicados agora por Adam Sobrinho? Eu separei um tema maravilhoso no final aqui, tem uma surpresa para revelar para vocês no finalzinho, fica comigo até o final, né? O que é uma sexta-feira santa para você? Porque para mim todos os dias, né, são dias, por exemplo, hoje se fala muito em sexta-feira santa. Então o que é um dia normal? Porque quando alguém fala para mim, olha, hoje é sexta-feira santa, eu falo, eu sei, porque ontem foi quinta santa, amanhã é sábado santo, domingo santo, segunda santo, todo dia para mim é santo, santo, santo. Todo dia é bom, né? Todo dia, para mim, é um dia santo, só pelo fato de eu acordar, abrir os olhos, conseguir levantar da minha cama sozinho. O que eu vou ler para vocês hoje está no capítulo 12 do livro de Neville Goddard, no livro Sua Fé, Sua Fortuna. Vamos ver o que Neville queria nos dizer e o que significa a sexta-feira tão comemorada aí. Então vamos lá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Isso está em João 11, versículo 25. O mistério da crucificação e a ressurreição é tão interligado que, para serem totalmente entendidos, os dois precisam ser explicados juntos, pois um determina o outro. Este mistério é simbolizado aqui na Terra, segundo Neville Goddard, nas celebrações chamadas de Sexta-feira Santa e da Páscoa. Você já deve ter observado, agora que eu quero que vocês prestem bem atenção, vocês já devem ter observado que as datas desses eventos anunciados todos os anos pela igreja, vejam bem, não tem um dia fixo. Então a sexta-feira, ela não tem um dia fixo, galera. Então, essa sexta-feira, todo mundo já reparou que não tem um dia fixo. Assim como ocorre com qualquer outra celebração e dias santos. Porém, a data da Páscoa, muda, melhor dizendo, todos os anos, caindo em qualquer dia entre 22 de março e 25 de abril. Então não tem uma data. Lá na frente, Neville vai explicar, mas o que eu quero falar aqui para você? Hoje se comemora então a morte, né, de Jesus e a ressurreição no domingo, correto? Pelas simbologias de igrejas e as crenças religiosas. Então já começa por aí, não tem uma data fixa, é qualquer dia entre 22 de março e 25 de abril e eles escolhem aí. Bom, tudo bem então, vamos mais para frente. Se você ainda não sabe, o dia da ressurreição é determinado desta maneira. O primeiro domingo após a lua cheia, que ocorre na ascendência de Áries, é celebrado como a Páscoa. Então isso eles já faziam lá, nessa época. Essa época é o dia, é um período em que o Sol nasce alinhado com a constelação de Áries, que começa em 21 de março e termina aproximadamente no dia 19 de abril. Então isso já vem lá dos astrólogos, né? Só para vocês entenderem. A entrada do Sol em Áries marca o início da primavera no hemisfério norte. A Lua, em seu ciclo mensal ao redor da Terra, formará em algum momento entre os dias 21 de março e 25 de abril, todos os anos, uma oposição ao Sol. Esta oposição é o que chamamos e vemos como lua cheia. Então vejam para vocês entenderem. O primeiro domingo que ocorre após esse fenômeno dos céus é comemorado como Páscoa. Então já era comemorado lá atrás, ok? E a sexta-feira anterior, este dia é celebrado como Sexta-feira Santa, né? Então quero que vocês entendam isso aqui, ó. Para chegar a essa informação, basta você que está lendo observar um calendário comum que contém as fases da Lua.
Nos calendários você verá que todos os anos o domingo de Páscoa são marcados após a lua cheia e que ela ocorre entre os dias 21 e 25 de abril. Então ele fala aqui que a variação entre essas datas, diz o observador, para que procure uma interpretação diferente daquelas que são comumente aceitas. Pois a variação dessas datas não marcam exatamente o dia da morte e nem o dia da ressurreição de alguém que tenha vivido na terra. Entendem isso? Isso não marca, não tem nada a ver. A estação do ano, conhecida como primavera, chega quando o Sol, em seu movimento ao norte, em vista da Terra, ultrapassa a linha imaginária, que o homem chama de linha do Equador. Então os antigos diziam que ao passar pelo Equador, o Sol era crucificado para que o homem pudesse viver. Então isso já vem lá de trás. Este evento é significativo, pois assim que ele ocorre, toda a natureza começa a ressurgir ou ressuscitar ao longo do sono do inverno. Portanto, pode-se concluir que essa manifestação da natureza que ocorre nesta época do ano é diferente, relacionada a esta passagem assim. Ao passar pelo Equador, vou repetir, acreditava-se que o Sol derramava sangue da vida sobre a Páscoa, que significa passagem. Se 7 dias marcassem a morte e a ressurreição de um homem, eles teriam que ser dias fixos. Primeiro, teria que ser dia fixo. Eles teriam que cair sempre na mesma data. Isso está no livro de Neville. Eu estou apenas interpretando o que ele está lendo. E cheguei à mesma conclusão, entende? Se passasse 7 dias da morte, de ressurreição de qualquer pessoa, teria que ter um dia fixo. Eles teriam que cair sempre na mesma data, todos os anos, assim como todos os outros eventos históricos que possuem datas físicas. Mas, obviamente, esse não é o caso, né? Só que entra muitas outras ou outros interesses durante Páscoa, o comércio, a venda de chocolate e tal, né? Então entra tudo isso. Então vamos lá. Não faz sentido nenhum mudar a data da crucificação e morte de uma Páscoa. Todos os anos, mesmo que se tenha certeza que essa pessoa ressuscitou de uma crucificação. Essas datas não foram destinadas para marcar as celebrações da morte ou ressurreição de alguém chamado Jesus. Então ele fala aqui, então nessa nota ele fala, essas datas já eram celebradas antes do nascimento de Jesus. Então eles continuam celebrando a mesma coisa, mas mudaram o significado que já era comemorado. Olha só o que ele diz. Além disso, foi escrito que quando Jesus foi julgado, por ser época de Páscoa, ele foi levado ao povo para que escolhesse entre ele ou Barrabás. As escrituras são dramas psicológicos e só revelarão o seu significado quando elas forem interpretadas psicologicamente. Vejam, as escrituras, segundo os ensinamentos de Neville, são dramas psicológicos vividos na mente do homem. Só vão ser interpretadas corretamente quando se for psicologicamente interpretadas. Estas datas são ajustadas para coincidir com a mudança cósmica que ocorre nesta época do ano, marcando a morte de um período antigo e o início ou renascer de um novo ciclo a partir da primavera. Então, o que era a ressuscitação e a crença que eles tinham, que comemoravam muito antes de Jesus nascer? O sol, como ele disse lá, eles acreditavam que ele derramava sangue, né, sobre os homens, sobre a terra, para o homem viver melhor. E o que era a ressurreição? Exatamente as flores e tudo que ia surgir com a primavera. Então a primavera era exatamente isso que ele fala. O início ou renascer de um ano ou o ciclo a partir da primavera. Essas datas também simbolizam a morte e ressurreição do Senhor. Mas esse Senhor não é um homem. Esse Senhor é a sua consciência de ser. Está escrito que Ele deu a sua vida para que você pudesse viver. Eu vim para que tenham vida e tenham
abundância. Isso está em João 10, né? Capítulo 10, versículo 10. A consciência em si morre ao desligar-se daquilo que você está consciente de ser, de modo que ela possa viver para aquilo que você deseja ser. Então vamos lá entender. Não é como ele diz, não é a morte de um homem chamado Jesus, certo? Está escrito que representa a morte de um Senhor. Quem é esse Senhor? Não é um homem, é a consciência de ser. Então morre a consciência que você tem de ser agora, de modo que possa renascer aquilo que você tem consciência que deseja ser. É o seu desejo através de um sentimento. Esse é o significado explicado aqui. Então aqui diz assim, a primavera é a época do ano quando milhões de sementes que durante todo o inverno apenas mantinham-se enterradas no chão, de repente brotam e ganham visibilidade, para que assim o homem possa viver. E por ser uma crucificação e ressurreição anual da natureza, este drama é vivido na época da primavera. Mas, na verdade, ele pode acontecer o tempo todo. Você não precisa esperar a primavera, porque ele está fazendo uma comparação que você pode viver o ano todo, trabalhando o seu desejo, o que você pensa, o que você visualiza com o seu sentimento. Então, ele vem falando que você pode ter trabalhado o ano todo. Nesse caso, o que deve ser crucificado? O que deve ser crucificado nesse caso? Gente, é a consciência que você tem agora de ser. Ah, mas como assim? Olha só, a consciência de ser doente, a consciência de ser pobre, a consciência de vitimismo, essa consciência que você assumiu para você de viver, vamos dizer assim, na zona de conforto. Então vamos lá para vocês entenderem, essa consciência de ser. Então nesse momento eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é a consciência que você tem de ser nesse momento? De ser doente? De ser vítima? De ser pobre? De ser miserável? Qual é essa consciência que você tem no dia de hoje? O que você está esperando acontecer, mas que você não dá o primeiro passo? O primeiro passo não te tira de lugar nenhum, não te leva a lugar nenhum, melhor dizendo, mas ele tira você já de onde você está. Então vamos lá, aí ele diz o seguinte, já explicamos o que é, né? A crucificação deve ser a consciência, então vamos lá. A cruz é a concepção que você tem de você mesmo, essa é a cruz. Então vamos lá, a cruz é a concepção que você tem de si mesmo. Não é? Não tem gente que diz, essa é minha cruz. Quantas vezes já ouviu isso? Essa é a cruz. E quantas vezes já ouviu assim, meu filho, todo mundo tem que carregar a sua cruz. Eu já ouvi isso muito da minha mãe. Minha mãe falava isso. Cada um com a sua cruz. Que cruz? Então vamos lá. A cruz é a sua concepção que você tem de você mesmo. A ressurreição é a ascensão, a visibilidade de uma nova concepção de você mesmo. Então vamos lá. Então, longe de ser um dia de luto, porque tem gente hoje que não faz força, tem gente hoje que não come carne, né? Neville dizia que Blake dizia assim, a melhor parte da Bíblia é a morte, pena que o homem demora para morrer. Longe de ser um dia de luto, a Sexta-feira Santa deve ser um dia de alegria, pois não pode haver ressurreição ou uma nova expressão, a menos que haja primeiro uma crucificação. A coisa deve ressuscitar no seu caso, é o que você deseja, certo? Então tem que ter alegria. Eu vou repetir para vocês entenderem, porque, cara, vale a pena, porque hoje o que eu encontrei de gente, sabe, amigos, vizinhos, que ainda tem aquele monte de crença, tão triste, gente, quase chorando. Então, longe de ser um dia de luta, a Sexta-feira Santa deve ser comemorada com alegria, pois não pode haver ressurreição de uma nova expressão, a menos que haja primeiro uma crucificação. A coisa que deve ressuscitar nesse caso, ou no seu caso aí que está assistindo, é aquilo que você deseja. Para fazer isso, você deve sentir-se
ser a coisa desejada. Então vamos lá, para fazer isso você deve sentir ser a coisa desejada. Você deve se sentir, eu sou a ressurreição e a vida do meu desejo. Olha, eu sou a ressurreição e a vida do meu desejo. Então eu sou é a sua consciência de ser, é o poder de ressuscitar e se tornar vivo aquilo que sua consciência ou você deseja ser. Uma vez mais vos digo que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Vamos lá entender. Dois, galera, os dois que ele quer dizer na concordância são você, sua consciência e o objeto do seu desejo. Olha o que isso queria dizer psicologicamente. Claro que a Bíblia não podia ser explicada da maneira que nós explicamos hoje. Por isso ela foi toda simbolizada, certo? Olha lá de novo. Os dois que têm que concordar aqui na terra em consciência. Os dois precisam concordar em consciência, que é a sua consciência e o objeto do seu desejo. Consciência desejada. Quando esse acordo é atingido, a crucificação é concluída. E os dois fizeram um juramento. Olha o que ele diz, ou melhor, desculpa. Os dois fizeram um cruzamento para a passagem de um estado para o outro. Eu sou e estou com esta consciência. Você pode repetir isso durante o seu dia. Eu sou e estou com esta consciência. Eu sou e estou com essa consciência. Quando você assumir uma consciência daquilo que você quer. Você e esta nova consciência de ser juntaram-se agora. E agora são um. Agora eu estou pregando e amarrando nas crenças de que eu sou está em fusão. O eu sou, ou Jesus, está pregado na cruz. O sentimento é o prego cravado que os une à cruz. A união de um estado agora está consumada. E o resultado será o nascimento de uma criança ou a ressurreição do filho, que dará testemunho do seu Pai. Então vamos lá. A consciência está unida ao que ele é consciente de ser. O mundo da expressão, aqui o físico, é a criança confirmando a união. No dia em que você deixar de ser consciente de ser o que você agora está consciente de ser, neste dia, o filho ou a expressão, então o filho que ele quer dizer é a expressão, deve morrer e retornar ao seio do Pai, que é a consciência, sem forma e sem face. Então vamos lá. Qual é o filho que deve morrer? A consciência que você tem agora de você. Você vai crucificar ela, né? O que ele está falando que é o prego, que é a cruz, que é o sentimento. O sentimento que você vai criar aqui dentro. Neville fala, se você não alinhar tudo isso e não sentir, isso não acontece. E a ressurreição, que é o filho, ou a expressão que vai acontecer, deve morrer e retornar ao seio do Pai. Então, tudo que você é consciente de ser, deve morrer agora. Conscientemente morrer e voltar à consciência, que é o Pai. A consciência, voltar ao seio do Pai é voltar à sua consciência lá, o seu subconsciente. E aí sim, você vai começar a entender que não tem forma nem face. No dia em que o homem sentir eu sou livre, eu sou rico, eu sou forte, Deus, o eu sou, é tocado ou crucificado por essas qualidades ou virtudes. E os resultados de tal toque ou passagem será vistos no nascimento ou na ressurreição das qualidades sentidas.
Então vejam que a Páscoa e a história da sexta-feira, né, com essa passagem do sol, enfim, da primavera, era comemorado muito antes de Jesus Cristo. Quando eu vi que Neville faz muitas afirmações aqui, né? Eu sou, aqui num dos capítulos ele deixa claramente lá, eu sou rico, eu sou feliz, eu sou próspero, eu sou forte, eu sou... Essas afirmações, quando você faz essas afirmações, você está afirmando que você é o quê? Eu sou o nome de Deus, né? Eu sou o que sou quando foi revelado a Moisés. Então vamos lá, gente. O que é o presente que eu quero dar? Se todos os dias quando você acordar, eu só quero te fazer uma pergunta quando você acorda. Você, quando você acorda, você consegue sair da sua cama sozinha ou sozinho para ir ao banheiro? Se você consegue, você está bem acima da média de milhares de pessoas que não conseguem fazer isso. Você toma seu café, come seu pão de manhã. Você, com tudo isso que as pessoas ficam criando, você consegue ir no supermercado comprar comida e comer, sentar na sua mesa e comer? Você está entre a maioria das pessoas, ou melhor, entre a maioria das pessoas que têm consciência, porque muitas pessoas não têm essa condição. Então considere-se a partir de hoje uma pessoa rica e milionária mentalmente. Então, tchau galera e até mais! Sexta-feira, dia de quê? Dia de alegria. Dia de quê, amor? Dia de uhul! Aí, dia de alegria! É hoje! Hoje nós estamos crucificando todo esse monte de crença, né, que limita a gente. Nós estamos crucificando a consciência que muitas pessoas têm de ser infeliz, de ser doente. E vamos fazer ressuscitar e ressurgir tudo que nós desejamos. Eu desejo o melhor para mim, claro, mas desejo o melhor para você também. Então, tchau galera e até mais!